Querido Senhor, obrigado por esse dia que fomos abençoados ao receber. Obrigado pelas horas sagradas do sábado que nos sobrevêm. Como vimos diante de Ti essa noite, Senhor, pedimos a Tua ajuda. O sexismo está tão profundamente enraizado em nós e queremos mudar isso. E ao olharmos para isso, os problemas associados, também à ideologia da esquerda, Senhor, nos ajude a desfazer os danos que foram feitos e que permitimos que fossem feitos a nós. Que possamos estar melhor preparados para servir suas necessidades e para ser uma bênção para nossos semelhantes. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu pensei que se as pessoas não se importassem de arranjar um pouquinho de espaço no início de cada semana, talvez não toda a semana, provavelmente na maioria das semanas, apenas um pequeno espaço no início para dizer algo que esteja desconectado das aulas que temos feito. Às vezes eu me deparo com algo e acho que vale a pena compartilhar, vale a pena dizer. Eu tinha 2 pontos para essa semana que eu queria abordar e acho que é um pouco melhor preliminar e depois voltarmos e continuarmos com as aulas. Eu não quero ocupar metade das aulas com um assunto separado, então talvez eu faça uma delas e veja quanto tempo leva. Eu queria lembrar as pessoas de um caso em tribunal. Na mídia é comum dizer que todos os australianos conhecem este caso em tribunal, mas não tenho certeza o quão justo é dizer isso. Conheço quase metade das pessoas da comunidade onde eu vivo, quase metade das pessoas aqui não nasceram na Austrália. Portanto, um caso que ocorreu há mais de 40 anos é problemático dizer que todo australiano deve conhecê-lo. Há alguém aqui que não conhece o nome Lindy Chamberlain? Se vocês pudessem levantar a sua mão no chat, se vocês não souberem quem é a Lindy Chamberlain. Talvez você já tenha ouvido a história e o nome passa em sua mente. Talvez eu vou explicar um pouco do background, do passado da pessoa. Foi um caso de 1980 e eles eram adventistas. Eu acho que ela era um pastor adventista, era uma família jovem. Tiveram vários filhos jovens, rapazes, e finalmente tiveram uma menina, bebê. Ela tinha cerca de 6 semanas de vida, a Azaria Chamberlain. E eles foram acampar num local chamado Uluru. E estamos por volta de meados de 1980 e que é um acampamento popular em Uluru. E há outras pessoas lá, há outras pessoas acampando ali no centro da Austrália. E a Lindsay Chamberlain percebe que um dingo entrou num acampamento e raptou a sua filha bebê. E ela grita a todos os que estavam acampando: um dingo comeu meu bebê, que é um animal. Então, a nação inteira estava acompanhando o que aconteceu. Em 1980, em Uluru, no coração vermelho da Austrália, um bebê de 2 meses de idade desapareceu do acampamento local. Seus pais, Lindy e Michael Chamberlain, afirmaram que Azaria tinha sido levada por um dingo. Rastreadores e a polícia revistaram a área plana e poeirenta e o mato empoeirado, mas não encontraram nada. Inicialmente acreditou-se que os Chamberlain tinham sido levados por um dingo, mas uma semana após o desaparecimento, a polícia encontrou um macacão do bebê, ensanguentado e rasgado, e a mídia sem evidências sugeriu que Lindy Chamberlain havia assassinado sua filha. Ela era jovem, atraente, enérgica, de classe trabalhadora e enfureceu a mídia e o público desde o início. Ela olhava as câmeras nos olhos, ela não se comovia, ela falava em um monótono
um tom monótono e resoluto. E ela se irritou com os repórteres quando eles diziam perguntas ou faziam perguntas inapropriadas. Ela não fazia o papel de mãe angustiada diante das câmeras que se esperava dela e se recusava a se curvar diante de acusações sem fundamento. Jornais, reportagens de TV e rádio em todo o país incitaram o público a achar suspeito o comportamento da Lindsay Chamberlain e sugeriram que a sua alegação de agressividade Jingo era sem fundamento. Apesar do fato de que eles encontraram no local há 2 anos, vinha pedindo às autoridades locais que iniciassem um debate por causa disso. E eles relataram que ela vestiu seu bebê de preto. A entrevista de 60 minutos com ela foi intitulada "Você matou Azaria?". Logo depois disso, sem arrependimento, a polícia continuou suas investigações e a mídia manteve sua linha que Lindsay Chamberlain tinha cortado a garganta de sua filha. Após um segundo inquérito e julgamento, Lindsay Chamberlain foi condenada à prisão perpétua por assassinato. Embora nenhum corpo ou arma tivesse sido encontrado e nenhum motivo tinha sido estabelecido, os manifestantes fora do tribunal levavam sinais que diziam: "Não atirem animais por mentiras humanas. O Jingo é inocente e libertá-la? Não. Enforque-na". Grávida de peso durante todo o julgamento, ela deu à luz no hospital Darwin e foi então devolvida à prisão. Enquanto isso, um Jingo levou meu bebê se tornou um ponto de partida em todo o mundo, encontrando seu caminho em roteiros para Seinfeld e Simpsons. Hoje diríamos encontrado seu caminho para os roteiros da Saturday Night Live. No julgamento seguinte, testemunhas especializadas afirmaram que as marcas do macacão do bebê eram um fato consistentes com as marcas feitas pelos dentes de um dingo. 20 anos depois que Lindsay Chamberlain foi indultada, outra mãe ficou sob o ataque da mídia. Em 2007, Madeleine McCann desapareceu. No início as pessoas eram simpáticas, mas não demoraram muito para se voltarem contra a mãe. A mãe de Madeleine era muito atraente, muito magra e era composta de forma suspeita. Como Lindsay Chamberlain, Kate McCann foi criticada por não chorar o suficiente. Quando um repórter sugeriu isso, foi porque um especialista em sequestros lhe havia dito que para não recompensar um sequestrador com uma concha de emoção. As pessoas sugeriam que somente um certo tipo de mulher poderia seguir esse conselho. E foram feitas várias reivindicações sem fundamento. A Lindsay Chamberlain, ela chamou a mídia nesse período de tempo por tratar a Kate McCann da mesma forma que ela foi tratada. E ela disse em uma entrevista: "Como você pode me pedir desculpas e fazer isso novamente com outra pessoa?". Eu quero ler de outro artigo. É a partir de 2020. Marca 20 anos desde que a vida de Lindsay Chamberlain se transformou em um pesadelo sem fim. Dizem que não há uma pessoa na Austrália que não conhece este caso, mas não tenho tanta certeza de que isso seja exato. A verdade nesse caso foi menos atraente para um grupo de jornalistas famintos e um público cético, alimentado por preconceitos de gênero. Um dingo tirando um bebê de uma tenda no meio de um outback se tornou mais rebuscado do que uma possibilidade de sua mãe executar uma manobra complicada e cortar a garganta da sua filha a alguns metros de distância de várias testemunhas possíveis. Então ela foi julgada fria, insensível, sem emoção, em branco. Naturalmente, sua citação se tornou popular porque a mídia e o público nunca perceberam Lindsay Chamberlain como uma humana. Ela era um monstro bem antes mesmo do seu julgamento começar. E uma citação proferida por uma mãe enlutada foi usada e ainda é usada para escarnecer e diminuir um acidente horrível. Ela se tornou uma referência icônica da cultura pop. E quando penso em como a Lindsay Chamberlain deve ter se sentido a respeito disso, eu fico cheia de um sentimento de vergonha e desgosto. Como é que poderíamos errar tanto? Como é que poderiam um público e uma mídia de Hollywood e Seinfeld, os Simpsons, pegarem uma frase tão horrível e uma experiência horrível e transformá-la em uma referência de cultura pop ridícula? O que era Seinfeld e os Simpsons naquela época é hoje o Twitter, os influenciadores de mídia social e o Saturday Night Live. A resposta é simples, mas não traz nenhum consolo. Lindsay Chamberlain não se enquadrava na conta de como deveria parecer uma mãe enlutada. Não importava
que nenhuma única cábula de provas concretas apontasse para sua culpa. Não importava que os aparentes salpicos de sangue encontrados em seu carro fossem na verdade respingos de tinta misturados com óxido de ferro de uma cidade natal de Mount Isa. Não importava que ela supostamente tivesse cometido o assassinato, se desfez do corpo e se limpou de sangue em menos de 10 minutos. Não importava que vários anciãos e rastreadores indígenas que viviam em Uluru testemunhassem o rastro de dingo fresco no dia seguinte ao desaparecimento da Azária. Não importava que várias pessoas, incluindo um muito enfático, jurassem ter ouvido o grito do bebê. Na época, ela teria sido raptada por um cão selvagem. Nada disso importava porque Lindy Chamberlain não chorava o suficiente, não gritava o suficiente, não era sensível o suficiente, nem mostrava emoções femininas suficiente. Somente por essa razão a polícia, a mídia e o público determinaram com força rápida que ela era culpada. Ela era um monstro. Ela era o mesmo tema que temos visto ao longo do tempo e através de inúmeros casos. Mulheres que não se comportam como esperamos que se comportem. As mulheres que quebram a norma, muito provavelmente mulheres más. Elas voltaram então para Kate McCann, mas não para Kate McCann. Amanda Knox, apelidada na época por uma mídia frenética, tornou-se a principal suspeita. As pessoas reagem ao trauma de maneiras diferentes. Lindy Chamberlain pode ter escapado da maioria da sua sentença de prisão perpétua, mas ela completou do lado de fora. Eu conheço pessoalmente pessoas mais velhas, mulheres mais velhas, que sofreram seus próprios abusos, que dizem que irão ao seu leito de morte, não importa o que alguém diga, não importa o que qualquer evidência sugira de outra forma. Irão pra cova sabendo que Lindy Chamberlain matou seu bebê. Nada os livrará dessa convicção, pois eles viram a falta de emoção dela. As mulheres mais velhas que foram abusadas assumiram essa posição, continuam a assumi-la, e 40 anos depois de perder seu bebê, ela ainda é atormentada por estranhos na rua que a reconhecem e a cumprimentam com essa frase do Dingo. É difícil acreditar que Chamberlain jamais encontrará uma paz duradoura. Nós a roubamos disso, assim como roubamos milhares de outras mulheres ao longo dos tempos. Lindy Chamberlain, uma das muitas, Monica Lewinsky, agora comediante noturna tardia, comentaristas sociais dizem: como tratamos Monica Lewinsky tão mal? Eles não mudaram. São só 20 anos depois. Britney Spears, Amanda Knox, Kate McKinnon. Alguns casos famosos de muitos casos. E depois, quando você olha para Amber Heard, será que podemos ficar com o nível da sociedade com aqueles VAs que não mudaram? Se você for para a secção de comentários, que é realmente perigoso fazer, os comentários principais das mulheres são algo como: não acredito em nada que a mídia diz sobre como o julgamento deste tribunal foi errado. Estou tão feliz que isso foi transmitido ao vivo, porque pude ver com os meus próprios olhos que ela era manipuladora e mentirosa. No contexto das mulheres e dos casos que mencionei, o que as pessoas acham que viram na câmera que sugeriu que Amber Heard era manipuladora e mentirosa? O que um júri com o mesmo viés de gênero, o mesmo preconceito de gênero, que olhou para Chamberlain, o que o júri majoritariamente masculino achou que viu para dizer que ela estava mentindo quando o juiz decidiu que ela não estava? Amanda Knox tem desde então se pronunciado contra a natureza de gênero da vergonha pública. Eles reconhecem o que estão experimentando. O problema é, os mesmos comentaristas, os descendentes imediatos dos comentaristas que acharam engraçado a Monica Lewinsky, estão hoje em silêncio. Não houve uma mudança. Então, eu quero compará-lo. Não vamos entrar nele por causa do tempo, mas eu queria falar um pouco sobre o Steve Bannon. Talvez na próxima semana. No início, eu quero fazer algumas observações sobre Steve Bannon. Mas uma das coisas que as pessoas que escrevem sobre ele acham fascinante. Eu pensei que vocês iriam lembrar dessa história se eu a mencionasse. Ela é uma história famosa. Você ouve O.J. Simpson
mencionado por comentaristas sociais de uma forma que é humorística. Lá está o sujeito que matou sua esposa e se safou, se livrou disso. As pessoas têm menos desprezo visível por ele do que têm por McCain. Mas Steve Bannon é um assunto particularmente interessante. E as pessoas que o conheceram e que trabalharam em Washington dizem que é realmente incrível. Se você for a Washington, as pessoas odeiam o que ele representa. Os democratas, a esquerda, os progressistas odeiam o que o Steve Bannon diz e o que ele representa, mas eles o amam. Eles amam o homem. Eles o acham encantador. E é algo que eles riem vez após vez. Como é que nós gostamos tanto dele? E eu acho que isso vale a pena investigar, porque chega à raiz do preconceito de gênero. As mulheres que são julgadas como são, mas também voltam e olham para alguém como Steve Bannon, dizendo, ele é encantador, é charmoso. Elas não sabem porquê, mas o coração delas se sente aquecido, acalentado quando falam com ele. Então, eu tenho muitos amigos na esquerda que não concordam com ele, mas gostam de ser seus amigos porque acham que ele é uma pessoa muito simpática de estar por perto. Além da decisão do júri, no caso com Amber Heard e Johnny Depp, a decisão mais estúpida que foi tomada foi de ter essa transmissão ao vivo, ter isso diante do público que pensa que pode, com seus próprios olhos, julgar a sua culpa. Isso combinado com as mídias sociais criou esse apedrejamento moderno de todos os tempos. Muito pior do que aquela vivida por todas as mulheres que mencionei. É pior. Mas a decisão de fazer isso é desprezível. E parece que as pessoas que afirmam que são feministas, somos feministas, mas não chamemos Dingles por uma mulher que deveria ser enforcada. Nada mudou na sociedade. A mídia social está se certificando de que não pode. E eu queria lembrar as pessoas de Lindy Chamberlain, um longo legado. E esses são alguns casos famosos. Há uma mulher nos Estados Unidos, eu acho que eles conseguiram manter a execução dela. Ela estava no corredor da morte por supostamente ter assassinado a sua filha. A questão principal, disseram os primeiros socorristas, é que ela não demonstrou emoção suficiente e por isso ela foi enviada para o corredor da morte. Eles estão tentando salvá-la. As evidências não apontam para que ela tenha assassinado a criança, mas é algo que a sociedade, nesse caso os primeiros socorristas e que a mídia, os júris, fazem vezes repetidas, e nós como movimento não podemos nos dar ao luxo de estar com a sociedade, não poderíamos nos dar a esse luxo se estivéssemos de volta em qualquer um desses casos, de estar em pé com a sociedade. E eu queria nos lembrar desses casos antes de começarmos, para tentar levar para casa esse ponto sobre preconceito. Então, colocando isso de um lado, podemos então começar com a nossa revisão, voltando ao ponto em que paramos a última vez. E sim, obrigado pelo lembrete para datar o quadro. Eu esqueci, então é bom vocês me lembrarem. Então, a semana passada, eu vou dar um passo atrás. Conseguimos chegar a uma das conclusões que precisamos quando olhamos para igreja e Estado. E dissemos que não se trata fundamentalmente de igreja, é fundamentalmente cultura.
Essa foi uma conclusão importante a que chegamos. Temos muito mais a dizer sobre isso, mas deixamos isso por um segundo e voltamos para a esquerda na semana passada. E nós queríamos comentar, queríamos trazer a esquerda de volta para a história, porque temos mostrado os problemas da direita e a sua preferência pela liberdade ao invés da igualdade. Então, nós queríamos recuar. E como identificamos a cultura como problema, eu quero que abordemos todas as questões de uma só vez. Esse método de ensino em espiral, porque todos eles estão relacionados, estão interligados, e eu não creio que funcione se lidarmos apenas com a direita, depois apenas com a cultura, depois apenas com a esquerda, porque eles estão muito interconectados. Estamos lidando com tudo isso ao mesmo tempo e estamos voltando em espiral. Temos a esquerda, temos a direita, a igualdade sobre a liberdade sobre a igualdade. Investigamos a extrema esquerda. Usamos o Gray Zone, que é a zona cinza, como um exemplo. E eu quero dar mais alguns exemplos hoje. Então, essa é uma fonte, mas sobre eles temos particularmente também o Max Blumenthal. Temos a Ania Parampil, que na verdade é a esposa dele. Eles agora são casados. Temos o Aaron Nate. E temos o Ben Norton. Eles são parte dessa equipe do Gray Zone, da Zona Cinza. São os principais. E mostramos como eles, factualmente, sem nos aprofundarmos completamente no porquê, se nos aprofundarmos completamente no porquê, começamos a entrar nos problemas com a esquerda e depois usamos algumas evidências para provar que eles apoiam alguns regimes autoritários horríveis. Alguns deles são como o Maduro na Venezuela. E eu quero passar um momento para acrescentar peso a essa questão. Na Venezuela, em 2019, eles tiveram uma eleição e acredita-se amplamente que essa foi uma eleição de espetáculo. O Alto Comissário das Nações Unidas dos Direitos Humanos, alguém que todos nós já deveríamos conhecer, o Zeid Ra'ad al-Hussein, observou que seu gabinete tinha preocupações de que os relatos de assassinatos extrajudiciais lançassem dúvidas sobre a imparcialidade. Declarar esse contexto não satisfaz de forma alguma as condições mínimas para eleições livres e confiáveis. Então, eu queria mencioná-lo no contexto daquela eleição de 2019 na Venezuela, porque já o conhecemos. A União Europeia, a Organização dos Estados Americanos, o Grupo de Lima e países incluindo a Austrália e os Estados Unidos rejeitaram o processo eleitoral. Entretanto, países como a China, Cuba, Irã, Rússia, Síria, Turquia e outros reconheceram os resultados eleitorais. Se eu puder, eu vou tentar compartilhar a minha tela. E eu quero colocar aqui um pouco do que diz Tucker Carlson para vocês. Ania Parampil é uma repórter que acaba de passar um mês na Venezuela. Só me certificando, vocês todos conseguem ouvir isso? Não? Não deu para ouvir? No, couldn't hear it. It's a bit quiet. Eu vou parar de compartilhar, perdão. Tá tudo silenciado. Ok.
E eu vou tentar novamente e vou aumentar o meu volume. I'll try again. I'll turn my volume up. One moment. Vocês agora conseguem ouvir isso? Ótimo. Anya Parampil é uma repórter que passou um mês na Venezuela relatando a partir de lá e ela se junta a nós aqui no estúdio. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada por me convidar. O que você acha da cobertura jornalística disso? Seus telespectadores não ficaram chocados ao ouvir isso? Mas Tucker, a mídia falsa, está mentindo sobre a situação na Venezuela. Deixe-me colocá-lo dessa forma. Imagine se a Hillary Clinton tivesse se recusado a admitir a derrota de perder para o presidente Trump em 2016 e se unisse a um grupo de 24 soldados americanos e tentasse tomar a Casa Branca pela força. Acho que ela não estaria andando livremente pelas ruas do jeito que Juan Guaido está andando agora mesmo em Caracas. E certamente acho que a mídia estaria chamando isso de um golpe de Estado. E deixe-me dizer-lhe, quando se trata do que está acontecendo lá, eu estive lá um mês no início desse ano. A oposição não tem nenhum apoio popular. Juan Guaido provou hoje mais uma vez que só chegará ao poder nas costas de um tanque americano. Então, isso é a extrema esquerda. Essa é a extrema esquerda de Tucker Carlson. Essa é a Anya Parampil, a esposa de Max Blumenthal, uma das 4 principais operadoras da Zona Cinza. E eu queria dar uma prova. Esse é um regime de todos os regimes que eles apoiam. E eles o fazem. Eles viajam para a Venezuela, viajam para a Síria e contam essa história. Eles têm uma base, uma plataforma diferente da de Tucker Carlson. Mas acredito que os problemas do mundo são causados pelo colonialismo e pelo novo colonialismo e o imperialismo americano pela CIA, pelo Estado profundo dos Estados Unidos. E como ela disse, Maduro é legitimamente eleito. Citamos o Alto Comissário das Nações Unidas dos Direitos Humanos durante esse período, que disse que houve assassinatos extrajudiciais. Todos os países e agências que rejeitaram os resultados, todos os que o fizeram, e nós os vemos alinhados com esses regimes, porque, como ela disse, a mudança de regime virá apenas através dos tanques americanos, porque o povo não quer a oposição. Isso é fundamentalmente falso. Quando se trata desses países, como ela fez, Maduro os teria sob a sua asa. Ele os levaria para as partes do país que ainda têm riqueza, os seus companheiros, porque eles sabem como trabalhar o sistema. Eles vão se encontrar com o Maduro, se encontram com o Assad. Então, isso foi para conduzir o ponto um pouquinho mais. A Venezuela, a Síria, a Rússia, a China. Então, pergunta, voltando a essa linha, vamos sair um pouquinho dessa zona cinza, porque eu sou apenas um exemplo. Pergunta, nessa linha ou nesse contexto, onde você colocaria Julian Assange? Vocês já tiveram problemas antes de entender a política de Julian Assange? Muita gente tem. Eu tive. Até entender isso, eu não consegui entender Julian Assange. Eu não consegui entender o Wikileaks. Será que isso faz sentido agora? Onde é que vocês o colocariam? Se as pessoas estão quietinhas, eu vou ter que perguntar. Catherine, provavelmente bem lá em cima com os outros, como na zona cinza, ou grey zone. Tantas publicações que eu já li são confundidas por Julian Assange. Eles não sabem como entendê-lo. Julian Assange e o Wikileaks, eles são fortes à esquerda.
E ainda assim ela ajudou Trump a ser eleito e tem um ódio profundo por Hillary Clinton. Clinton. There were articles. Haviam artigos confusos. Articles. Como Julian Assange, How did Julian Assange citando um artigo, se tornou o chefe de informação da direita? Como é que ele se tornou o herói de Donald Trump? Então, sim, Catherine. Isso faz parte do contexto no qual nós podemos entender Julian Assange e o Wikileaks. Então, há o Wikileaks, So there's WikiLeaks, the international. a fonte internacional de jornalismo que vaza, se é que se pode chamar assim, há o Wikileaks também internacional, International WikiLeaks. mas a Austrália também tinha um partido político do Wikileaks, separado da mídia internacional do Wikileaks. From the international WikiLeaks. O partido político australiano, o Wikileaks, em 2013, reuniu e enviou uma delegação à Síria para se reunir com Assad. Agora, a Organização Internacional da Mídia Wikileaks disse que não tinha conhecimento e não aprovava essa delegação, mas que essa delegação incluía membros do partido Wikileaks da Austrália e incluía o pai de Julian Assange. A delegação visava demonstrar solidariedade com o povo sírio e se opor à intervenção militar ocidental na Síria. John Shipton, pai de Julian Assange, era o chefe do partido político que estava entre os que, em 23 de dezembro de 2013, 2 anos depois da Guerra Civil, se reuniram com Assange. O Wikileaks Internacional, a organização de mídia, protestou quando souberam disso, porque disseram isso seria girado sem cuidado. Em outras palavras, você não deveria ter, porque nossa mídia usará isso contra nós. Não porque o encontro com Assange, esse violador dos direitos humanos, foi uma má ideia, mas porque eles estavam preocupados com a forma como a publicidade seria conduzida. A delegação incluía Shipton, membros do Conselho Nacional do Wikileaks e o acadêmico da Universidade de Sydney, Tim Anderson, e o ativista refugiado Jamal Dawood. Então, eu quero colocar aqui alguns nomes e vou colocar o Wikileaks. Então, temos o Wikileaks, o Julian Assange. E por que ela é tão próxima de Vladimir Putin? Por que eles gostam de operar seus serviços de internet fora da Rússia? Por que eles não atacam regimes autoritários e só atacam os Estados Unidos e alguns outros países ocidentais? Porque se a informação deles é tão tendenciosa, se eles podem acessar as informações que podem, por que não estão visando o genocídio que está ocorrendo na China? Então, eles têm um foco e esse é um foco na zona cinza. Também quero mencionar Tim Anderson como um indivíduo separado, porque ele vai voltar a ser falado novamente. O partido Wikileaks disse que a visita à Síria foi para mostrar oposição à violência e à intervenção militar ocidental. O medo deles é o mesmo que Anya Parampil expressou, que a mudança de regime ocorrerá na Venezuela nas costas dos tanques americanos, e eles querem que os Estados Unidos fiquem de fora e que taticamente às vezes demonstrem apoio a esses regimes. O partido Wikileaks foi o primeiro partido na Austrália a advertir sobre as consequências mortais se os militares ocidentais intervissem na Síria. Eles foram mais longe ao questionar a credibilidade das desculpas de tal intervenção, com base em relatórios não substanciados de uso de armas químicas pelo exército sírio contra cidadãos civis. Isso é o que todos negam que tenha acontecido. A zona cinza toma a mesma posição. Tim Anderson fez a campanha em apoio a Timor-Leste, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Palestina e Síria. E a guerra civil, disse ele, é uma ficção criada pelos Estados Unidos para destruir uma nação independente. Então, eu gostaria de mencionar mais um, que é Glenn Greenwald.
Eu faço isso para ilustrar que a zona cinza não está por conta própria aqui, que é um fenômeno de esquerda mais amplo. Glenn Greenwald, comentando sobre a interação de 6 de janeiro, ele diz: quando se trata da história melodramática e exploração dos níveis de medo do direito de 6 de janeiro, nunca houve nenhum limite aparente. E hoje, o aniversário de 1 ano daquele motim de 3 horas, não há uma percepção aparente do fim. Demasiadas elites políticas e da mídia estão demasiado investidas nessa narrativa maximalista para renunciar voluntariamente a ela. A orgia da psicodrama hoje foi muito pior e mais patética do que eu esperava. Que o motim de 6 de janeiro foi algum tipo de tentativa séria de insurreição ao golpe, foi revisível desde o início e se tornou ainda mais absurdo com o passar do tempo e surgimento de mais fatos. Então, a Anna Parampil disse que se a Hillary Clinton não tivesse admitido a derrota em 2016, ela não estaria andando livremente nas ruas. Todos iriam reconhecer que foi um golpe. E ainda quando Donald Trump, alguns meses depois, disse que no programa de Tucker Carlson, Donald Trump não concede a derrota e ele dá um golpe legítimo. A esquerda diz que isso é psicodrama e isso é melodrama e isso é exploração de medo. Por que eles odeiam a Hillary Clinton? Há uma citação do Atlantic, um artigo que está intitulado Os defensores de Donald Trump que estão na esquerda, porque alguns progressistas estão minimizando a intromissão eleitoral da Rússia. Quando se trata de possível conluio com a Rússia, os defensores mais interessantes de Donald Trump não residem na direita política, eles residem na esquerda política. Agora, esse artigo remonta a 2016 e a interferência da Rússia nas eleições. E eles dizem que os defensores mais interessantes da Rússia e Donald Trump vêm da esquerda e não da direita. Sean Hannity e Newt Gingrich não estão defendendo um diretor, eles estão defendendo um patrão. Eles, até recentemente, eles eram ultra-hawks. E agora, para minimizar a intromissão da Rússia nas eleições de 2016, eles são como ultra-hawks. O que importa é apoiar seu aliado na Casa Branca. Para defensores da esquerda como Max Blumenthal e Glenn Greenwald, pelo contrário, a ideologia é fundamental. Blumenthal e Greenwald destacam Trump. Eles são de esquerda, mas detestam mais a política externa. E assim eles minimizam a intromissão eleitoral da Rússia para se oporem ao que eles veem como uma nova Guerra Fria. É uma posição genuinamente de princípios. O problema é que os princípios que os estão cegando para os fatos. Na terça-feira, novamente, o programa de Tucker Carlson, Blumenthal apresentou o caso progressivo contra a histeria russa. Quando se trata da interferência russa nas eleições de 2016, progressistas como Blumenthal estão comportando da mesma forma que muitos conservadores se comportam em relação à mudança climática. Então, ao temerem uma solução, os Estados Unidos intervêm a qualquer nível e eles afirmam que não existe nenhum problema. Mas temos que nos tornar muito mais específicos com isso. Então, se eles são tão de esquerda, por que eles estão em Tucker Carlson? Vocês têm alguma ideia? Como é que eles podem encontrar pontos em comum com o Tucker Carlson? Raymond? Eu não sei se isto é pensar um pouco diferente. Tenho visto alguns gráficos de tempos recentes e tradicionalmente nós olhamos para um espectro em uma linha como essa, mas aqui eles começaram a representá-lo no círculo. E por isso eu estou me perguntando se a esquerda e a direita, nos extremos, são um pouco assim. Elas acabam chegando ao círculo completo, mesmo que não tenham as mesmas razões.
acabam com resultados muito semelhantes ou idênticos. Eu penso que com cada parte que tomamos desse movimento, As with every part, nós somos movidos pela profecia, pela mensagem we profética. are driven by prophecy, by prophetic message. E a eleição de 2016 tem muito a nos dizer, não só o processo eleitoral, Just in the electoral process. mas entendendo que Hillary Clinton foi, se não a solução completa, o início da solução If not the entire solution, the beginning of the do solution problema com os Estados Unidos. to the problem. Mas agora é global, não só domesticamente, mas também em relação à política externa. O que eu acredito que as pessoas fizeram neste movimento What I believe people foi, have done in this movement, quando dissemos que precisávamos mudar da direita para a when we esquerda, said we need to move aqueles que disseram, sim, com certeza, vamos passar da direita para a esquerda, mas eles entraram na esquerda, from right wing to left wing, e tal como eu disse no início, eu listei todas as mulheres like I said at the beginning, que não são apreciadas. A Hillary Clinton, ela não é apreciada. Hillary Clinton is Muitos progressistas, democratas, pessoas da esquerda, many progressives, Democrats, pessoalmente and left gostam like mais progressive de right. Steve Bannon do que de Hillary Clinton. É relacionado ao gênero. E as pessoas desse movimento entraram na esquerda e depois encontraram todas as fontes que, mesmo que não se opunham explicitamente a Hillary Clinton, eles permitiam pelo menos ignorá-la, ignorarem como pessoa e também ignorarem tudo que ela representava e pelo qual lutava. Eu entendo que agora existem gráficos ilustrados de formas diferentes e acho que os problemas que eles têm é que os gráficos nunca parecem fazer justiça. E a minha preocupação é realmente, não quero que percamos de vista o fato de que eles estão partindo de plataformas completamente diferentes. E como você disse, Ray, não estou dizendo que você disse algo errado, você reconheceu por diferentes razões. Mas essas razões são cruciais, são razões opostas entre Tucker Carlson e Anya Parampil. São plataformas muito diferentes das quais eles estão começando. E minha preocupação, o meu problema com esse movimento não é que eles estejam observando Tucker Carlson e gostando do que eles estão ouvindo. Minha preocupação é que eles estejam vindo dessa plataforma e essa não é uma plataforma de Hillary Clinton. Mas, no entanto, eu acho que é preciso que complicar um pouco mais a política nos leva à nossa solução. Brandon. Eu estou tendo dificuldade um pouco com isso. Então, por favor, tenha paciência comigo quando eu tentar explicar isso. A extrema esquerda apoia Putin ou Maduro, ou vamos dizer qualquer regime autoritário, porque eles temem tanto o imperialismo americano, ou que eles interajam, ou que criem mudanças de regime. Então, eles têm medo da superpotência americana, se eu puder dizer dessa forma. Então, eles vão apoiar alguém como Putin. Tucker Carlson, agora desse lado, que nós pulamos para o outro lado. O Tucker Carlson, ou a direita, também vai apoiar Putin, mas por uma razão muito diferente. Razões porque, assim, do tipo, Putin se parece muito comigo porque olha a sua posição sobre valores tradicionais, família e questões de LGBT, qualquer que seja esses valores tradicionais.
Então, Putin, de um ponto de vista cultural, ele se parece semelhante à direita. São as duas plataformas para as quais estamos olhando, ou está faltando algo? Sim, eu acho que poderíamos acrescentar mais a isso e chegar mais à raiz, especialmente com o Tucker Carlson e a direita, que é o que eu acho que precisamos fazer, mas sim, essas são duas plataformas diferentes. Um dos lados odeia essencialmente os Estados Unidos e o culpa pelos problemas do mundo, e o outro lado vem de uma sede de nacionalismo profundo. Então, essas são opiniões muito opostas. No entanto, o nacionalismo profundo e o ódio ao que eles acreditam ser neocolonialismo ou neocolonialismo os leva ao mesmo ponto em que olham para Putin. Um dos lados diz que precisamos apoiá-lo porque todos os problemas do mundo são criados pela CIA e pelo Estado profundo e pelos Estados Unidos e pelos falcões de guerra. E Tucker Carlson diz que a direita diz de um lado de nacionalismo profundo que Putin representa algumas coisas muito boas, mas os Estados Unidos primeiro, os Estados Unidos primeiro e os Estados Unidos primeiro. Então não se envolva se eu puder fazer referência a uma citação horrível, países com algumas falhas. Então, espero que a gente comece a ver como isso é muito diferente. Será que faz sentido, Brandon? São plataformas opostas. Sim, um despreza o país e o outro, não sei se dizer alma é a palavra correta, talvez nacionalismo é uma palavra melhor. Eles são profundamente nacionalistas ou patrióticos. Então, sim, eles realmente se opõem totalmente a as suas visões são opostas. Eu acho correto dizer que eles amam o seu país, mas o país que eles preveem do jeito que deveria ser, a parte do país que é a sua visão, não aqueles esquerdistas que estão arruinando. E eles preferiam aliar-se a Putin do que Hillary Clinton, porque eles mesmos o dizem. Eu já vi isso em alguns comícios. Sim, eu li alguns dos seus argumentos hoje, voltando alguns anos atrás, onde eles viram que não era realmente uma luta interamericana, foi uma luta global entre o seu conservadorismo, do qual Putin é a encarnação, uma luta global contra a esquerda. E quando pressionado por uma definição, quando se trata de compreensão, sempre se trata de gênero. Resume-se sempre aos direitos da mulher e LGBT. Então, sim. Josephine? Talvez o meu ponto não é tão importante. Eu não diga isso. Tudo o que você diz é importante para nós. Ok. Ouvi brevemente uma entrevista de Tucker Carlson e Anya Parampil. Eu não ouvi muito, mas no início ela estava falando sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e não era a Rússia que atacava a Ucrânia, mas era o resultado do que os Estados Unidos fizeram, um golpe de Estado em Kiev. E ele estava alinhando com isso. E naqueles poucos minutos que eu consegui ver isso, eu pensei, bem, você tem que estar concordando em algum nível, ou então vocês não estariam entrevistando a Anya. Mas me perdoe porque eu não vi toda a gravação, eu só ouvi esse trecho, mas eu cheguei a essa conclusão muito rapidamente. Eu não sugiro que as pessoas sofram tanto pela causa, não precisa de ouvir todos do Tucker Carlson, mas é bom vê-lo, ouvi-lo, para sabermos com o que estamos lidando. Eu acho que isso ajuda a entender. Obrigada por nos informar.
Sharon. Thank you. Sharon. Eu não tenho certeza se eu estou perdendo alguma coisa, eu estou me sentindo um pouco confusa. I'm feeling a bit confused. Eu estava entendendo I was of the understanding que estamos na esquerda we are on the left. And e depois observando aquele pequeno vídeo que você mostrou, that you showed, isso trata-se mais de nós vermos a esquerda e a direita sendo semelhantes? Eu estou um pouco confusa. I'm just a bit confused. Se nós fôssemos, se elaborássemos a nossa linha de reforma e a dispensação do clamor da meia-noite, foi em 2018 que reconhecemos que precisamos desesperadamente mudar da direita para a esquerda se quisermos passar corretamente pela lei dominical. Porque o que dissemos então foi que a direita era igreja e Estado e nós fazíamos parte dessa história, estávamos do lado do protestantismo. Mas com o aumento de conhecimento disso, que foi 2016 e as eleições de 2016, estávamos certos de mudar da direita para a esquerda. Isso foi importante, eu não estou questionando isso de forma alguma. Mas o que eu quero que vejamos é que quando nós mudamos, não foi tão simples quanto dizer Trump e Clinton. Você pode ver que foi Trump versus Clinton, mas nós fomos bastante longe com essa mensagem. Fomos bastante longe na compreensão de 2016 profeticamente. Através de algumas histórias proféticas, tal como a Batalha de Ipsos, algumas coisas que estudamos naquela época. Eu sei que o Graham estudou muito mais com detalhe essa Batalha de Ipsos e eu acho que isso foi gravado. E vimos em Ipsos que a Hillary Clinton poderia ter mudado o rumo em que os Estados Unidos estavam, e é uma trajetória para a lei dominical, e que ela poderia ter dado a volta àquele navio. Ela poderia ter impedido que esses eventos acontecessem, mas ela não era desejada, ela foi rejeitada. E o ponto que eu estou fazendo agora é que Hillary Clinton é odiada por grande parte da esquerda. Então não é suficiente dizer que somos feministas. Muitas feministas estão apoiando Johnny Depp ou as pessoas que dizem que são. Isso tornou-se um termo que muitas pessoas optam por sua versão. Se entendermos o verdadeiro feminismo, então não podemos dizer isso. Não basta dizer que somos esquerdistas. Temos que saber o que isso significa. Temos que saber o que a esquerda representa e onde eles falham grandemente. Então não é suficiente passar de Trump para Clinton, porque na verdade temos que ficar do lado de Clinton. E há outras facções, outras correntes dentro da esquerda que as pessoas podem seguir e que não as leva em direção à igualdade de gênero. Isso fez um pouco mais de sentido? Sim, isso faz sentido. Eu estava olhando para a zona cinza e pensando que eles estavam na direita. Mas sim, isso faz mais sentido. Eu acho que isso se deve ao fato de que as conclusões a que eles chegam concordam com a direita. Então não estão sugerindo que devemos ser, que a direita está certa. Na verdade, o oposto. Agora sabemos quais são as questões aqui, porque o que está errado com isso é o que os faz concordar com a direita. Então, estamos entendendo um pouco mais, chegamos ao âmago do que 2016 foi projetado para nos ensinar. E eu espero que, ao explicar um pouco mais o conservadorismo, isso faça mais sentido para vocês. Então, talvez eu vou questionar no final da aula se isso faz sentido. Se estiver tudo bem. Sim, obrigada. Yes, thank you. Marie? That's great. Isso pode parecer um pouco simplista, This might seem a bit simplistic,
Mas parece que o George Bush, sendo o poder unilateral, foi um modelo para a extrema esquerda quanto ao porquê de estarem tão contra os Estados Unidos estarem envolvidos internacionalmente. Mas no processo, eles estão apoiando os líderes autocráticos. Então é um pouco contraditório. Isso chega ao coração daquilo que eu estou prestes a dizer. What I'm about to say. Sinto muito, então. I'm sorry then. Não, por favor, não peça desculpa. Eu preciso proibir as mulheres de pedir desculpas nessas aulas. Isso é perfeito. Você já está vendo isso. Isso me deixa feliz de ouvir. Porque temos que trazer George Bush e essas guerras. Você terminou, Marie? Sim, isso era tudo que eu tinha a dizer. Graham, Yes, that's all I had to say. eu tinha uma pergunta rápida. No passado, nós nos concentramos, vamos dizer, na relação entre igreja e Estado na América. E depois, uma relação de Estado em um relacionamento com a igreja. Por exemplo, a Rússia, o rei do norte e as diferenças que vemos com o rei do sul. E essa mentalidade que vemos em todo mundo nessas esferas de influência. É algo semelhante que estamos vendo aqui com essa ideologia de esquerda, de direita? Em vez de ser igreja sobre Estado, será que estamos vendo cultura sobre Estado e Estado sobre cultura? Se você não se importa, eu posso registrar essa pergunta no meu banco de dados, por mais defeituoso que seja, porque eu não sei se eu consigo responder isso agora. As coisas ficam mais claras na minha própria mente à medida que falamos sobre isso e talvez à medida que entrarmos mais na cultura, uma resposta a isso possa se materializar e fazer mais sentido. Não tenho certeza se responder isso agora, tudo bem? Sim, sem problema. Josephine? Josephine. Depois eu vou continuar. And then I'll continue. If Se não temos igreja, we don't have church, como pensávamos inicialmente, nós temos cultura, thought, mas a cultura para mim but culture to me is like é como uma forma de Deus. Eu sou meu próprio Deus, como o touro ápis, como no Egito. like an apis bull, like as in Egypt. So Isso está confundindo a todos ou eu me estou confundindo a mim mesma ao dizer isso? or confusing myself. But É a sua cultura, você quer servir a si mesmo, é exaltação a si mesmo, it's self-exaltation. é esse Deus God na sua própria mente. in your own mind. Eu acho que essa é outra questão, outra pergunta que precisamos ter em mente e abordar ao longo do processo, mas tem que se relacionar com isso. Podemos ver facilmente o touro ápis dentro das instituições religiosas e dentro dos indivíduos, mas se torna muito mais potente quando trazemos para a cultura e dizemos eu farei isso comigo. Ainda não quero entrar no artigo que eu dei na semana passada, quero dar um outro hoje e voltar a ele quando tivermos passado por cerca de 3 ou 4 artigos. Mas esse não é um dos pontos que o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos está fazendo. Países que dizem que aceitaremos os direitos humanos universais, mas apenas como eles nos convêm, e vamos moldar isso e misturar isso naquilo que nos parece bom, vamos começar a misturar isso naquilo que parece melhor para nós. Quanto mais nós então pensamos sobre isso,
mais devemos ser capazes de ver isso. Até no Novo Testamento, a batalha mais difícil que Deus teve foi separar Israel de todas as culturas que os rodeavam. Foi mais do que colocar um ídolo para Balaal. E eu sou um Deus ciumento, mas foi mais do que isso. Quando eles trouxeram aqueles ídolos, eles acolheram todas as culturas dos membros da sua família que circundavam aquele culto. Tem esses ídolos, então eles têm esses templos. Você tem esses templos, então você tem as prostitutas dos templos. Você tem camadas de abusos que começam. Deus não estava dizendo, eu tenho ciúmes e não quero que você fale com outro Deus. Ele está tentando fazer com que Israel aceite uma cultura que deveria pertencer ao novo reino, que nem sequer era encontrado nessa terra. E isso exigia a identificação das culturas em que eles viviam, que é o Egito. As culturas que os rodeavam encarnados em suas famílias e rejeitar essas culturas. Aquelas em que eles viviam, aqueles de onde eles vieram e aquelas que os rodeavam. Foi uma luta cultural, porque voltando a esse período de tempo, tem um aspecto muito religioso. Parecia religioso. Eu iria dizer que até os anos 2000 parecia religioso, mas não é hoje em dia. Mas sim, mesmo quando olhamos para trás, deveríamos ver aquele touro ápice. O que diz Anya Parampil? De onde ela recebeu notícias falsas? Eles manipularam as notícias e a cultura para se adequarem a elas mesmas, mas não para se adequarem só a si mesmos. O que a cultura que eles amam lhes ensinou que é certo ou errado? Geralmente questões relacionadas a mulheres, gênero, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, os assexuados, as pessoas queer, naquele espectro de questões de gênero. Os países e culturas estão dizendo que tomaremos a Carta dos Direitos Humanos Universais da ONU e nós vamos moldá-la como nós queremos, mas não só como nós queremos, mas como fizeram nossos pais, como fizeram nossos avós, como fizeram nossas bisavós, e de uma forma que respeite o que nós adoramos, o que nos é querido, e não é religião, é cultura. Então, as pessoas adoram a sua cultura e é por isso que elas preferem deixar esse movimento ou deixar o cristianismo completamente do que ter a sua cultura questionada. Então, nós vamos continuar repassando esse ponto. E espero que se torne mais específico à medida que formos avançando. Eu queria trazer isso para a direita novamente. Se olharmos para o conservadorismo, e se eu escrever conservador, se vocês me deixarem dividir isso apenas mais uma vez, eu quero citar Max Blumenthal. Eu citei na semana passada de uma fonte que chama-se Coda Story e eu não gosto de todos os artigos deles, mas eles são bastante de esquerda e eles estão por aqui. Eu também queria colocar os jovens turcos aqui. Se você conhece os jovens turcos, eles não são tão ruins, mas são definitivamente ruins. Você ainda encontra um monte de teorias de conspiração. Eles não têm um registro muito limpo sobre relatórios factuais e alguns outros problemas aí. Então, há muita coisa aqui. Eu citei o Coda Story, que pode fazer um pouco do mesmo. E eu não li muito sobre a fonte de Deus, mas nesta eu falei da Zona Cinza por apoiar Assad na Síria e esses regimes. E eles chegaram até Max Blumenthal e disseram, estamos publicando essa história, você quer fazer um comentário? E o Max Blumenthal lhe escreveu de volta e disse, nós da Zona Cinza consideramos a Coda Story uma loja de propaganda da OTAN embrulhada em um aborrecido blog neoconservador, que é o Neocon. Então, está embrulhado nesse blog e nós não estamos interessados em nenhum. Mas
Mas nós os encorajamos a fazer a seguinte declaração no contexto da China: a zona cinza não favorece centros de reeducação para ninguém, exceto para os So neoconservadores da guerra. say this over and over and over again. Então, eles estão atacando os neoconservadores. O que significa ser neoconservador? Neo significa novo. Means new. É o novo conservadorismo. New conservatism. E se você voltar atrás e ler essas pessoas, eles estão usando isso These people, they're attacking over and over again, using it as como neoconservador. E eu quero que vejamos essa separação, essas duas coisas. Porque há dois tipos de conservadorismo. Há o neoconservadorismo e o paleoconservadorismo. Você já ouviu falar da dieta paleoconservadora, Molly? O que é o paleoconservadorismo? Por que eles comem tanta carne e chamam isso de paleo? paleo. Eles queriam colocá-lo em questão às proteínas, uma dieta em vez de carboidratos. Mas você sabe por que eles incorporam tanto a carne? Incorporate so much meat Para que você não engorde? Sim, você está entrando no lado da saúde. Yes, you're going into the health side of it. O lado histórico The é que historical paleo side is that significa velho. means Então, a dieta de paleo, traduzida literalmente do grego, significa velha dieta. E as pessoas que this means old diet. leem People who eat a paleo diet toda a mentalidade que está por trás disso é que deveríamos estar comendo o que comíamos quando éramos pessoas das cavernas, voltando à evolução. A ideia do que as pessoas comiam enquanto eram homens e mulheres das cavernas. cavemen and women. E isso seria tipo uma pré-agricultura. Kind of pre-agriculture. Tal como você disse, era para ser muita carne porque eles estavam caçando. Era sobre o que você caçava. Então, deveríamos estar comendo o que caçaríamos hoje. We should be eating what we would hunt today. Does that ring a bell, Molly? Sim, seria mais ou menos a dieta original. Sim, o que eles acham que foi, porque nós temos a dieta do Éden e o evolucionista tem a dieta do Paleo, a versão evolucionista do nosso Éden, The evolutionist version of our para onde na verdade eu nem quero ir. Então, Paleo na verdade significa velho e Neo significa novo. Nós temos o novo conservadorismo contra o velho conservadorismo e eu quero explicar a diferença. and I want to explain Graham, the difference. Graham, não, perdão, tá tudo bem. Eu só queria falar de paleo, mas você já mencionou. Sinto muito não ter visto a sua mão. Eu gostaria de ouvir suas palavras, mas é da raiz grega paleo, que significa antigo ou velho, e eles usam um pouco de língua goes to a onde se refere a uma reivindicação paleoconservadora de que eles são a tradição histórica and in contrast autêntica e conservadora, em contraste com o novo conservadorismo. Eles são os conservadores clássicos. Eles traçam sua filosofia aos antigos publicanos de direita do período entre guerras que influenciaram os Estados Unidos a não aderir à Liga das Nações, reduzem a imigração com a aprovação da Lei da Imigração de 1924 e se opõem a Franklin Roosevelt. Eles frequentemente olham para trás ainda mais para Edmund Burke, o movimento antifederalista que se estende até os dias de Thomas Jefferson e John C. Carroll. E eu quero tentar manter as coisas simples, porque eles entram em muito tipo de linguagem, mas é essencialmente diferente do que se vê mais claramente com a política externa. O neoconservadorismo do neoconservador é impedir o desenvolvimento de um novo rival. Muito das suas aderências se tornaram politicamente influentes durante as administrações presidenciais republicanas das décadas de 70, 80, 90 e 2000.
O neoconservadorismo atingiu seu auge de influência durante a administração de George Bush, quando desempenhou um papel importante na promoção e planejamento de invasão no Iraque em 2003. Os críticos do neoconservadorismo têm usado o termo para descrever a política externa e os wonks, que apoiam o militarismo agressivo ou o neo-imperialismo, o novo imperialismo, o novo colonialismo. Historicamente falando, o termo neoconservador se refere àqueles que fizeram uma viagem ideológica da esquerda anti-stalinista para o campo do conservadorismo americano durante as décadas de 60 e 70. Os neoconservadores apoiam uma restauração dos papéis tradicionais de gênero e um fortalecimento das famílias tradicionais a fim de adaptar as estruturas sociais ao capitalismo livre que eles exigem. Então, se você acha que o neo pensa George Bush, Donald Rumsfeld, todas as pessoas que o cercam no início dos anos 2000, foi aí que o neoconservadorismo atingiu seu auge. É uma luta entre os intervencionistas e os isolacionistas. E se você procurá-los online, eles gostam de denegrir e usar calúnias um contra o outro. Um paleo vai dizer que o neo não é um verdadeiro conservador, eu sou na verdade um liberal, e o neo vai chamar ao paleo um não verdadeiro conservador e na verdade um liberal. Ambos são conservadores. É que a palavra liberal para eles é uma calúnia. Eles se atacam um ao outro, mas ambos são estritamente conservadores. É a diferença entre o intervencionista e isolacionista. O paleoconservadores encontraram um ressurgimento assim na guerra do Iraque e começou a descer. Dos meados dos finais de 2000, o neoconservadorismo começa a morrer, a ter a sua morte, e todos se viram contra ele. E o que começa a surgir pela primeira vez em algumas décadas é que o paleoconservadorismo. E quero que vejamos que isso é realmente horrível. O paleoconservadores apoiam restrições à imigração, descentralização, comércio, tarifas, protecionismo, nacionalismo econômico, isolacionismo e ideais conservadores tradicionais relacionados a gênero, cultura e sociedade. Eles tendem a se opor a aborto, ao casamento gay e aos direitos LGBT. Ambos são conservadores em questões de gênero. A diferença é particularmente na política externa. O paleoconservadorismo se tornou um termo particularmente por volta dos anos 80, na guerra do Vietnã, que separou ainda mais esses dois lados, o conservadorismo, a favor da guerra do Vietnã e contra a guerra do Vietnã. O Chronicles, uma publicação paleoconservadora, promoveu uma visão do mundo tradicionalista do Sul, focada na identidade nacional, particularidade regional e ceticismo da teoria abstrata e do poder centralizado. Então, eles são contra um grande governo, mas também contra um poderoso poder executivo. George Bush tornou o poder do poder executivo realmente poderoso. Os neoconservadores não têm tal problema com isso. Os paleoconservadores questionam a suposição de que a cultura europeia e os costumes podem ser sempre transplantados ou mesmo forçados a culturas não ocidentais devido a heranças culturais separadas. Como resultado, os paleoconservadores são mais distintos em sua oposição enfática à imigração aberta por parte dos não-europeus e sua depravação geral à intervenção dos Estados Unidos no exterior. Um paleoconservador escreveu: as repúblicas se preocupam com seus próprios negócios, seus governos têm poderes muito limitados e seu povo está muito ocupado praticando a autogestão para se preocupar com problemas em outros países. Os impérios não apenas ameaçam nações menores e indefesas, mas também não podem deixar seus próprios súditos infelizes e sozinhos. Os impérios e os pequenos governos também não são compatíveis. Então, eles dizem que somos uma república, não somos um império. Portanto, nos preocupamos com nossos próprios assuntos e não intervimos ou não nos preocupamos com o que outros governos estão fazendo. Deveríamos estar muito ocupados governando a nós mesmos e preocupados com não nos preocupando com problemas de outros países. Eles veem os neoconservadores como construtores de impérios e depois os paleoconservadores como defensores da república. Eles apontam Roma, por exemplo, como uma campanha contínua de expansionismo militar por destruir a república.
em questões relacionadas à pena capital, posse de armas, leitura original da Constituição dos Estados Unidos, a qualquer coisa relacionada a gênero, eles são igualmente conservadores. Onde a extrema esquerda e a direita se unem é com esse ódio à intervenção estrangeira dos Estados Unidos. Mas não é só o conservadorismo que eles estão atacando, eles atacam o neoconservadorismo, eles atacam o que hoje está essencialmente morto. Eu vou dar algumas citações mais e depois teremos que encerrar por causa de tempo. Muitos paleoconservadores dizem que os ocidentais perderam o contato com a sua herança clássica europeia, que estão em perigo de perder sua civilização. A teoria da substituição, ela vem desse ramo. Trata-se de Tucker Carlson, razão pela qual Anya Parampil e Tucker Carlson se reuniram e deliraram sobre o neoconservadorismo e a intervenção dos Estados Unidos. Mas o paleoconservadorismo, essa é alguma coisa pior ainda. É algo mais a ser temido. É o que morreu na presidência de George Bush e começou por volta de 2009 a ascender. E eles dizem que eles têm uma preocupação com os direitos dos Estados Unidos, com o governo local, com a identidade regional. Dizem que a identidade regional costumava ser considerada um dado adquirido em todos os lugares da América, mas os Estados Unidos não é mais como era antes. Uma união federal de diversos estados e regiões. A uniformidade nacional está sendo imposta pela classe política que dirige Washington. A classe econômica proprietária de Wall Street e a classe cultural encarregada de Hollywood e da Ivy League. No New Dixie Manifesto de 1995, Fleming e Michelle Hill, paleoconservadores, argumentavam que os sulistas são atingidos por calúnias étnicas, negados a se autogovernarem e despojados de seus símbolos, incluindo a bandeira da Confederação. Então, eles aceitam isso internacionalmente e também levam isso regionalmente à necessidade de preservação da cultura regional. Incluindo no Sul, os sulistas estão sendo negados sua própria identidade por causa da intervenção dentro dos Estados Unidos. O intervencionismo de Washington. O império joga seu peso em todo o mundo. O público se preocupa com seus próprios negócios. Mas será que os Estados Unidos deveriam estar se preocupando com seus próprios negócios? Acho que deveriam perguntar a Hillary Clinton e seu inimigo número 1, Vladimir Putin. Vladimir Putin não queria que ela fosse eleita porque sabia que o cenário mundial ela não se importaria com seus próprios negócios. Então, concordamos que enquanto o império jogando o seu peso em volta soa mal, mas será realmente acreditamos que os Estados Unidos deveriam se meter na sua própria vida? O feminismo é a maior ameaça para o paleoconservador. Ela destrói a unidade familiar. O que o Tucker Carlson quer? Ele quer que os Estados Unidos não se metam na questão com a Ucrânia. Também não é que ele seja particularmente apaixonado por Vladimir Putin. Foi exatamente o que ele disse quando ele disse: será que Vladimir Putin alguma vez me machucou? Não. Vladimir Putin alguma vez tirou minhas armas, ou me acusou, ou mentiu sobre mim? Não. Então, por que eu me importo com o que Vladimir Putin faz? Não é necessariamente um amor por Vladimir Putin, mas ele o afirma. Ele só não quer se importar porque ele é um isolacionista, porque a política dos Estados Unidos deve terminar onde começa a água do mar, para citá-los. Eles não deveriam estar interferindo nos assuntos externos. Essas tropas deveriam ser trazidas para casa. Eles precisam delas na fronteira do sul, não é? Eles precisam do seu exército na fronteira sul. Eles precisam do seu exército nas escolas, parando os tiroteios escolares. Não no Afeganistão, não interferindo, como disse Trump, com nações sem valor. Mas se eles se reconstruírem essa república adequadamente, o que eles precisam é de seus valores familiares tradicionais, sua versão de unidade familiar que requer que as mulheres tenham bebês e voltem ao seu lugar. O feminismo, o casamento gay, tudo atinge o coração do paleoconservadorismo de uma forma muito mais temerosa para um paleoconservador do que para um neoconservador. In a much more fearful way to a paleoconservative than a neoconservative. Para alguns ativistas, legisladores e comentaristas, a decisão de Carlson
de minimizar a invasão iminente da Rússia e recuar contra os críticos do presidente russo Vladimir Putin, significava que ele estava do lado da Rússia contra os Estados Unidos. Mas isso é uma leitura equivocada. Carlson não é a favor da Rússia em detrimento dos Estados Unidos, nem se inclina para ajudar a Rússia a dominar ou controlar os Estados Unidos. Ele quer que os Estados Unidos sejam como a Rússia. E, de acordo com os princípios paleoconservadores, nacionalistas brancos, eles têm uma aversão ao intervencionalismo estrangeiro para com o militarismo americano para que possa crescer em casa. Eles precisam dele na fronteira. Tucker Carlson é um paleoconservador estrito isolacionista. Se nos perguntássemos o que a direita parecia estar dividida sobre a guerra da Ucrânia, onde alguns pareciam apoiar a Rússia ou dizer deixem a Rússia fazer o que ela quer, é porque viemos da era de George Bush. Ainda o vemos através de George Bush semeando as sementes da democracia, tipo intervenção do Partido Republicano. E isso agora está morto. As vozes de Tucker Carlson, as vozes do isolacionismo. Há um artigo da Vox de 2016 que vale a pena ler. Tem um título como Paleoconservadorismo, o movimento que explica Donald Trump, que vale a pena ler. E acho que eu vou deixá-lo por hoje, por causa de tempo, mas é aqui que começamos a ver e que deveria começar a fazer sentido, pelo menos assim eu espero. Quando você vem da esquerda, eles têm um solo comum com o Tucker Carlson. E quando eu digo a extrema esquerda, eu quero fazer uma observação. Na semana passada nós comparamos o Max e o Max. Então, eu quero fazer um ponto. Quando nós olhamos para Max, da direita, do artigo da Vox, ele está aqui. E depois é o Royden Hollander, que é o extremo. E quando falamos do Max, esse Max da zona cinza, ele é o extremo. Então, eu quero que vejamos essa diferença. O Max da Vox, ele era a sociedade, o libertário da sociedade de direita. Mas ele não era o extremo. Aqui estamos falando do extremo. E quando eu mencionei sites como Democracy Now, Democracia Agora, os jovens turcos, eles estão correndo mais perigo. Mas até mesmo artigos que vejo no The Guardian, artigos da New York Times, Washington Post, são boas fontes que eu uso o tempo todo. São estes argumentos que precisamos ver. É isso que precisamos ver, porque é isso que precisamos peneirar. Peneirar o que eles estão fazendo de errado. Brandon, e depois eu vou dar um novo artigo para encerrar. Não sei se isso vai funcionar. Eu sinto que eu já vejo alguns problemas, mas vou dizê-lo. Você tem aí esse diagrama que divide os conservadores, você tem o novo e o antigo, você tem os isolacionistas e você tem os intervencionistas. E do outro lado você tem a esquerda. A extrema esquerda não querem intervir, basicamente. Essa é uma forma de dizer isso. Eles não querem intervir porque a América não deveria estar fazendo nada, porque eles são o problema. Nós odiamos os Estados Unidos, fiquem de fora. Você é o problema da causa de todos esses problemas, desses outros problemas. Enquanto Hillary Clinton, ela é intervencionista e queria intervir. Ela não é neoconservadora, mas não era isolacionista. Ela não estava aqui. Líbia, Benghazi, Gaddafi. Esse é o histórico dela. Então, a Hillary Clinton é liberal, mas ela iria intervir. Ela é o oposto da extrema esquerda.
porque ela faria o oposto do que a zona cinza quer. Não sei nem bem o que eu estou tentando dizer aqui. Eu ainda não declarei haven't stated e eu estou deliberadamente porque quero fazer a construção para isso. Eu não declarei exatamente o que eu acho que estão errados want it to appear e não quero que pareça que eu declarei porque eu não quero ser mal interpretada. Eu não declarei a questão fundamental que eles erraram. Eu quero construí-la com compreensão da estrutura política e depois alguns artigos realmente importantes. really important articles. Mas precisamos, para a gente conseguir ver que a Hillary Clinton ela foi a solução e que ela não é isso. E não é isso que eu acho que as pessoas do movimento estão necessariamente seguindo, mas são artigos e fontes de que eu sei que eles estão lendo e com os quais eles estão concordando. E pior que isso, são comentários sociais, as mídias sociais, comediantes, anfitriões noturnos, que as pessoas do movimento estão escutando e não entendem isso. É como se esse Max não fosse o Roy Dan Hollander, mas você vê a mesma mentalidade, a mesma questão e mentalidade existe no mainstream da esquerda, especialmente quando a gente fala de Bernie Sanders, e é isso que eu quero que a gente enxergue, porque quando pudermos ou soubermos como peneirar as publicações que mantemos, eu não estou interessada em ver os jovens turcos, estou interessada em ler o The Guardian. Uma vez que eu veja isso como problema, eu posso ir ao Guardian. Então, você identifica um determinado autor e só gosta da metade desse artigo por quando eles começam a dar a sua opinião, isso muda. Então, vamos fazer uma revisão mais completa, especialmente do conservadorismo, na próxima semana, porque eu não quero que ninguém se sinta deixado para trás. Então, eu quero me certificar que estamos todos no mesmo lugar e vou fazer uma revisão e as últimas perguntas e certificar-me que não estamos confusos com o que foi feito até agora. Mas precisamos ver o conservadorismo que está dividido entre os não Trump e sim Trump, geralmente os neoconservadores e os paleoconservadores. George Bush não tinha mais tempo para Donald Trump, ele não votou nele, porque eles são bem diferentes, mas é o paleoconservadorismo que criou isso na direita. É o paleoconservadorismo que diz deixar os países fazerem o que querem, uma mensagem que apela ao libertarianismo. E é o libertarianismo que é combinado com isso. E isso é o que criou o alt-right de 2019 e os grupos de milícias. Não era George Bush, não era a guerra do Iraque. E eles têm um inimigo em comum. E é por isso que a Anya Parampil se encontra com Tucker Carlson, porque eles têm uma base em comum. Apesar de virem de lados opostos. Um artigo que eu vou dar e o ancião Parminda tem sido maravilhoso e já colocou isso para mim no formato PDF, então eu vou enviar o PDF com uma explicação breve. Eu quero pegar nessa discussão da esquerda e trazê-la para o tema de Israel versus Palestina. Sabemos que a direita ela é obcecada por Israel, mas a esquerda, especialmente as facções da esquerda, também são semelhantes. E este artigo começa a investigar o porquê. Eu vou compartilhar a tela. A Democracia Aberta, intitulado Destacando Israel, uma perspectiva da esquerda. Como uma luta pela Palestina ganhou tamanha proeminência à esquerda, a resposta pode nos dizer algo sobre padrões mais amplos de pensamento na política de esquerda de hoje. E é bastante longo, mas vale a pena ler. Porque, novamente, chega ao âmago do que nós estamos circulando. Queremos ver as questões da esquerda e muitas partes da esquerda, especialmente
o Bernie Sanders e por que eles estão tão concentrados nos direitos dos palestinos. É uma discussão muito interessante. Então, vamos fechar ou encerrar por tempo e, por favor, escrevam se vocês estiverem confusos, porque eu não quero seguir em frente se as pessoas estiverem confusas. Nós vamos repetir até que tudo faça sentido. Se vocês puderem se ajoelhar comigo, vamos encerrar com uma oração. Querido Senhor, nós vemos na mensagem profética que o Senhor nos deu as respostas para tudo, se estivermos dispostos a vê-las. Alguns talvez possam discordar com o que construímos em nossas mentes, não a partir de fontes da direita, mas a partir de fontes da esquerda. Algumas delas são discussões extremamente carregadas de emoção, o Estado palestino, o apartheid, Israel, colonialismo. Senhor, eu oro para que nos ajude a ver a verdade e o erro. Ajude-nos a ver as coisas que podem não ser tão atraentes para nós, mas que são projetadas para nos ajudar, destinadas a nos ajudar a enfrentar os erros que não impactam nossa vida nesse mundo, mas que não só impactam a nossa vida nesse mundo, mas a cultura na qual você sempre quis que Israel entrasse. Nossa esperança de um modo diferente, centrada numa forma diferente de cultura. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos ajude a fazer esse doloroso trabalho, a recriar nossos cérebros, a desafiar nossas emoções e nossos sentimentos. E quando vemos mulheres representadas online e nas mídias sociais, ao observarmos como especialmente a esquerda lida com questões de gênero, que vamos confrontar o nosso próprio sexismo e nosso próprio preconceito e nossas próprias desculpas, e que estaremos preparados para o reino que o Senhor está criando. Porque, Senhor, queremos estar lá e também queremos que todos nessa reunião e todos os nossos queridos estejam lá.